Olá, cá estamos para mais um episódio da Esquina Criativa. Hoje temos connosco Luís Diogo, é produtor e realizador. Já teve grandes filmes, Pecado Fatal e Uma Vida Sublime. Sim, Pecado Fatal até convém dizer que já teve muitas visualizações no YouTube, não é a versão sim, oficial, mas mesmo assim chega a várias partes do mundo. sim. Muito obrigado por estar aqui Tá, connosco para muito falar um obrigado. pouco do seu percurso. Pode-me falar como é que se iniciou no cinema, se já é desde criança às vezes que tem um fascínio por esta arte? Não é bem desde criança. Os meus pais, pode dizer que são um pouco cinéfilos, mas eh, há certos filmes que me começaram a chamar a atenção. A primeira vez que pensei num filme, para além do filme, ou seja, quem são as pessoas por trás, até foi no Aliens. Foi a primeira vez que saí do filme a pensar quem é que terá feito este filme? Quero ver os filmes todos deste realizador, né? Que é a primeira vez que tu começas a pensar quem é que são as pessoas que fazem aquele tipo de filmes. No caso, que era o James Cameron. E pronto, foi assim que eu comecei a interessar-me pelo cinema. Depois, houve um dia, a ver um documentário, e tive uma ideia para um filme. Já andava a estar para ser professor na altura. E comecei a fomentar essa coisa de querer ser argumentista, ter ideias para filmes, escrever filmes. Estudei cinema à noite, dava aulas aqui de dia e estudei cinema à noite. Eu não concluí o primeiro ano porque eu, a certa altura, percebi que só queria ser guionista e, portanto, não me interessava a parte técnica do cinema e, para ser guionista, achei que não valia a pena estar ali num curso. Comecei a escrever guiões, a tentar vender os guiões, sem conhecer assim ninguém, porque eu não era da área. Enviava os guiões para produtoras, até que a certa altura o Tino Navarro gosta de um guião meu e compra-me o guião para fazer o filme A Bomba, contrata o Lino Vieira para realizar. Pronto, depois o Diogo Infante, a Fernanda Serrano, que foram os atores principais. Isso foi no ano 2000. Em 2002 o filme estreia. Eu continuei a tentar vender guiões, mas em Portugal é muito complicado porque funciona o cinema de autor, que é um pouco na Europa e em Portugal, em que os realizadores são os argumentistas, geralmente. Eu ainda consegui vender o Gelo, ao Luís Galvão Teles, mas depois comecei a perceber que ia ser muito difícil estar a vender guiões. E depois fiz uma curta-metragem, comecei a perceber como é que aquilo funcionava. Depois fiz mais duas curtas-metragens e achei que era melhor passar logo para uma longa-metragem, ou seja, porque o trabalho que dão curtas-metragens não é tanto como uma longa-metragem, mas mais vale fazer logo longas-metragens, porque no fundo o cinema são longas-metragens, né? A maior parte das pessoas não vê curtas-metragens. E foi assim que apareceu o Pecado Fatal, tentar fazer um filme independente, com um orçamento muito baixo, mas como se fosse uma curta-metragem maior, por assim dizer, né? Felizmente o Pecado Fatal correu bem, no sentido, assim, correu bem. Era um filme relativamente simples, mas conseguiu estrear no cinema, conseguiu ser vendido por uma distribuidora americana que tem canais de televisão em 42 países, portanto o filme já terá sido exibido em 42 países, pelo menos. O primeiro filme foi pago por mim, como o dinheiro que eu ganho como professor. Não houve apoios financeiros. Mesmo a Câmara de Passos Ferreira, na altura, deu só apoio logístico. O meu receio era estar a fazer filmes e gastar dinheiro e depois nem sequer os rentabilizar. Felizmente o filme conseguiu-se pagar, pelo menos ainda deu para ganhar alguma coisa. E então depois avancei para o segundo filme, para o Vida Sublime, em que uma parte do filme ainda foi autofinanciada, com as receitas do Pecado Fatal, basicamente, não é? Mas outra parte já houve algum apoio financeiro da Câmara de Passos de Ferreira, de empresas de Passos de Ferreira contactadas pela Câmara, de Castelo Branco, de onde eu sou originário de Castelo Branco. Digamos que de todo o orçamento gasto no filme, com pós-produção incluída, eu diria que um terço já foi orçamento que não era nosso. Felizmente, mais uma vez, o Vida Sublime também se pagou, porque acabou por estrear na Rússia até, na Bielorrússia, foi também vendido a uma distribuidora russa que tem canais em 17 países da União Soviética, mais os países bálticos. Os valores que eles pagam não são valores grandes, mas tendo em conta que o filme também tem um orçamento baixo, acabam por compensar e, mais uma vez, não dá prejuízo. Não é? Há um filme português que está à volta de 1 milhão de euros. Já. As pessoas não têm muita noção. Variações, qualquer filme português subsidiado custa à volta de 1 milhão. Os meus filmes têm orçamentos inferiores a 25 mil euros. Portanto, estamos a falar de orçamentos completamente diferentes. Portanto, conseguirmos
estrear no cinema, conseguirmos estrear na Rússia em 20 salas, para nós é sempre assim excelente. Né? E surpreende este feedback que têm tido de pessoas de vários países que veem o seu trabalho? É engraçado como as reações aparecem, não é? Eu até costumo pesquisar com frequência no Google reações ao filme, não é? E portanto na Rússia, por exemplo, às vezes aparecem listas como os 25 thrillers, os 25 melhores thrillers dos últimos anos, né? E aparecem filmes como o Seven e depois aparece o Vida Sublime, né? Isso é engraçado, ver que alguém ali acha que o Vida Sublime faz parte de uma lista onde estão outros filmes assim que são clássicos, né? E pronto, é sempre engraçado. Nós, sobretudo, ir aos festivais, eu gosto de ir aos festivais acompanhar o filme. O Vida Sublime teve em 65 festivais, aliás, é a técnica oficialmente o filme português com mais prémios de sempre, em termos de prémios por número de festival, 34 prémios. Claro que depois os festivais há os de categoria A e, portanto, nós não tivemos nunca, não tivemos em Cannes nem em Veneza os grandes festivais, mas em termos de números até é o filme com mais prémios. E o melhor é ir aos festivais, conhecer outros realizadores, conhecer aquele mundo, ver as reações diferentes das pessoas ao filme. É engraçado, por exemplo, na Rússia, perguntaram-me, o personagem principal do Vida Sublime chama-se Ivan, e perguntaram-me se o Ivan tem a ver com o Ivan o Terrível, porque ele no fundo é uma pessoa assim um pouco má. Ou seja, nunca me passaria pela cabeça esse tipo de pergunta de outro país, mas como eles têm lá o Ivan o Terrível, exatamente, e achavam, não, mas em Portugal não há pessoas chamadas Ivan, porque é que puseste Ivan? E pronto, esse tipo de reações é que eu gosto de ver, não é? E às vezes eu estou até no estrangeiro, estou no festival, ou seja, não considero os meus filmes grandes filmes, não é? Para mim, grandes filmes são o Seven, os padrinhos, né? E então eu nos festivais não falo assim como se os filmes fossem os melhores filmes do mundo, não é? Falo de outra forma. Aliás, uma vez no Pecado Fatal perguntaram-me o que é que farias diferente se tivesses dinheiro? E eu respondi, se eu tivesse dinheiro não perdia tempo a fazer o Pecado Fatal, fazia um filme a sério. E depois no fim, alguns espectadores ficaram à espera e disseram assim, tu disseste aquilo, não devias ter dito aquilo, eu adorei o teu filme, não digas aquelas coisas, né? E é engraçado ver essas reações. Recursos, Sim, claro. Exatamente, porque adapta sempre ao filme às condições e aos recursos. Sim, mas no caso do Pecado Fatal é mais porque teria feito outro tipo de filme que não com aquela história. O Pecado Fatal foi um filme planeado para ser feito com pouco dinheiro. O Vida Sublime já era um filme que eu aí sim faria o mesmo filme, mas diferente. No Pecado Fatal, à partida, tenho outros projetos mais interessantes que tinha com o Pecado Fatal, não é? E agora já está a planear o próximo projeto. Pode-nos falar um pouco de que é que consiste? Se é que pode dizer assim alguma coisa. Sim, o ponto de partida portanto, eu digo porque o ponto de partida é isso, é um ponto de partida, é aquilo que se verá num trailer, não é? Portanto, basicamente a ideia é que há um casal de trintões, eles são trintões, têm uma relação com uns 12 anos e eles são escolhidos para um documentário sobre casais daquela cidade e a partida será Oliveira das Meias. Portanto, eles são selecionados para um conjunto de 3 documentários sobre casais de Oliveira das Meias, que através da história dessas 3 relações e da cidade mostram um pouco da cidade e do humor nessa cidade. E tanto, ao longo dos 15 dias eles fazem várias entrevistas como estas, a falar para o documentário. Portanto, o filme é um filme de ficção, mas dentro do filme já há uma equipa de documentaristas que vai falando com o pai de os amigos, entre eles, perguntando como é que eles se conheceram, como é que se apaixonaram, pergunta à mulher, construindo uma história de amor. Mas nós, ao mesmo tempo, ficamos a saber que o personagem, o masculino, que é o personagem principal, se quer divorciar. Ou seja, ele, ao mesmo tempo que vão decorrendo as filmagens do documentário ao longo de 15 dias, ele vai tendo conversas com 3 confidentes sobre que se quer divorciar já há algum tempo. E, portanto, no fundo é a reality TV contra a realidade, não é? Porque o documentário, no fundo, nós podemos vai contar a mentira. Quando é que espera que este filme saia para o público? Eu demoro muito tempo a editar, porque também sou professor ainda, mas nós vamos filmar agora em junho, julho, agosto. A edição vai demorar cerca de 1 ano. Vamos tentar candidatarmos a festivais ainda no final do próximo ano, aos grandes festivais primeiro, não é? Porque os grandes festivais não aceitam filmes que já tenham ido a outro festival, não é? Portanto, geralmente este processo nós candidatamos aos grandes, aos chamados categoria A, que são 15, alguns deles, não é? Do fim do ano, porque se o filme tiver ido a um outro festival, esses festivais têm que ser estreia mundial.
Cannes não aceita um filme que já tenha passado noutro lugar qualquer. E, portanto, primeiro candidatamos a esses, depois, se não formos aceitos, começamos a candidatar aos outros já em 2023, exato. Ou seja, o filme para as salas daqui a 2 anos só, ou seja, porque nós, geralmente os filmes primeiro vão para os festivais de cinema e depois é que vão para a sala. Portanto, nós, diria que em março de 2023 haverá uma estreia em sala. Envolve muito planeamento e muito esforço, tanto que ainda por cima vai ser filmado em Oliveira das Meias, vai existir... Sim, acaba por ser um processo demorado, porque os outros foram filmados em Passos de Ferreira. Aqui eu tenho que ir ao Oliveira das Meias redescobrir lugares, explorar um pouco onde é que posso filmar, pedir às pessoas que me deixem lá filmar nos espaços que eu quero filmar. A própria equipa depois vai ter que se deslocar ao Oliveira das Meias, embora pronto, a maior parte da equipa já vinha do Porto para Passos de Ferreira. Obviamente temos apoios lá, mas depois também temos outro tipo de problemas. Também vamos filmar ali em Santo Tirso, porque o casal a certa altura faz uma viagem em Santo Tirso e passa ali um fim de semana, e também já tivemos o apoio da Câmara de Santo Tirso também para o filme. Eu só convoquei no casting atores do Porto, era uma condição, eu só queria atores do Porto, só pagámos as locações do Porto. Pois, exatamente, já. Mas já quando os atores candidataram-se, e claro, pensei que estavam a responder às condições, e para grande surpresa minha, já depois de escolhidos, percebi que eles não eram do Porto. E foi uma situação estranha, porque eu disse-lhes, mas olha que vocês vão gastar mais dinheiro com os vossos custos a vir para o Porto, exatamente, do que acabar por receber no filme. E eles dizem, não importa, nós queremos é fazer o filme. É uma situação estranha, mas também se sente bem, mesmo assim querem continuar no filme, se calhar. Eu vou dizer que é uma situação muito estranha. Ainda ontem a atriz principal perguntou-me se podia pôr 2 amigas dela, atrizes, que por acaso tinham participado no casting, no filme, numa cena só do filme, porque ela viu que eu não tinha lá na lista os atores para fazer essa cena, e eu aceitei, mas ao mesmo tempo eu penso, mas eu acho que essas atrizes vivem nos Açores, ou seja, elas vêm dos Açores de propósito para Oliveira das Meias para filmarem de manhã uma cena, sendo que o que nós pagamos é irrisório, ou seja, eu fico contente pelo prestígio, porque o que ela disse, não, mas para elas querem ter no currículo que filmaram contigo. Portanto, fazer do cinema a sua ocupação principal. Claro, isso era o meu sonho, não é? Eu sou professor de Educação Visual e Tecnológica, não é? Acho que posso dizer que fui teu professor, porque me disseste agora, mas já dou aulas há muitos anos e, no fundo, eu sempre pensei que daqui a uns anos já conseguiria viver do cinema, mas, no fundo, é complicado. Até porque eu gostava de viver do cinema a fazer as coisas que gosto. Eu diria que, se quisesse, estava a viver do audiovisual a fazer coisas que não me agradariam tanto. E se calhar ganhava mais do que como professor. Provavelmente estaria em Lisboa a escrever novelas, a escrever séries, mas eu isso recusei. Já tive várias ofertas e recusei. Porque para isso prefiro ser professor. Ou seja, se tiver que escolher entre ser professor ou estar a escrever uma série que eu acho horrível, ou uma novela, ou coisas que eu não vejo na televisão. Sim, ou alguém que não acredite, porque apesar de tudo, eu acho que os trabalhos criativos não são piores que os trabalhos de trabalhares numa fábrica ou assim, mas ao mesmo tempo acaba por ser um bocado esgotante, porque os trabalhos numa novela tens de estar a ter ideias todos os dias para o episódio seguinte, não é bem como um filme, vais tendo ideias, depois há um momento que fazes tudo. Também é um trabalho que eu não gosto, não só porque depois a novela em si não é um estilo que eu gosto, mas é um trabalho que na verdade dá trabalho mesmo, porque ter ideias é diferente de estar numa fábrica sempre a fazer um movimento, em que não tens que estar a pensar em nada, não é? É um trabalho físico mais penoso, mas imagina que tu estás a escrever uma novela e não tens ideias para aquele dia. Tu tens que fazer, não é? Ou seja, há coisas que tu tens que as ter. E dentro desse género, o que é que acaba por acontecer? Como tu não as tens sempre, acabas por fazer a chamada banalidade, não é? Ou seja, sabes que há formas que resultam, não precisas ter grandes ideias, não é? No fundo, em todas as profissões é assim também. Eu até acredito que haja pessoas a trabalhar em novelas que sejam pessoas criativas, mas que não podem demonstrar. Não têm a oportunidade de mostrar o verdadeiro potencial. Numa novela não tens a oportunidade de mostrar quão criativa és, não é? Aliás, às vezes também se vê isso, por exemplo, nos filmes e mesmo nos Estados Unidos, não é? Depois há realizadores que de repente surpreendem e pensas assim, mas como é que este realizador de repente faz este filme? Eu parecia que só fazia filmes banais, não é? Claro, porque mesmo nos filmes americanos
se tu és contratado para fazer um tipo de filmes, tu tens que fazer aquele tipo de filmes com aquelas regras, não é? Claro, olha, o Joker, que foi realizado por um realizador que fazia só comédias, muitas delas muito parvas, pronto, depois ficou conhecido por aquela da Ressaca, não é? Pela trilogia, mas que era uma comédia, apesar de tudo, mas ele tem filmes na carreira que tu nunca dirias que um dia faria um filme como o Joker, não é? Exatamente. E como é que olha para a região do Vale do Sousa a nível de cinema? Considera que temos potencial? Às vezes, se calhar, falta investimento? Sim, eu acho que sobretudo falta investimento cultural. Aqui, não só no cinema, penso eu. Por exemplo, eu, em relação a Passos de Ferreira, devo dizer, moro aqui, já dou aulas em Frazão há muitos anos, mas eu morava no Porto, já moro em Passos de Ferreira há algum tempo. Eu não me lembro, sei lá, espetáculos que eu assisti em Passos de Ferreira, em qualquer área, não terão sido mais de 5 em 26 anos que eu moro aqui, né? Porque o que diz logo muito, se pensarmos que é em Lousada, que é uma povoação relativamente igual em termos de dimensão, e tem um assunto cultural fantástico, onde vão nomes internacionais do teatro, como o Dário Fo, eu nem consigo imaginar o Dário Fo vir a Passos de Ferreira. Percebes? É assim, não há investimento claramente cultural em Passos de Ferreira. Eu considero que, claro, há áreas de preferência de cada cidade. Nem todas as cidades têm a preferência da área cultural. Talvez porque Passos de Ferreira também tenha percebido que não há um público. O público também se forma, mas a verdade é que se tentarem fazer espetáculos culturais em Passos de Ferreira, provavelmente vão matar as moscas. Acho que os apoios deviam ser ligeiramente maiores para a cultura que existe, não é? Portanto, eu posso dizer que não vou filmar o próximo filme em Passos de Ferreira porque não tenho apoio financeiro da Câmara. E mesmo se pensar nos apoios financeiros que tive nos filmes anteriores, que no primeiro não tive nenhum apoio financeiro, no segundo tive um apoio financeiro mais os contactos com empresas, a verdade é esta. Assim, eu em Santo Tirso, só por umas cenas de 2 dias, vou receber mais dinheiro do que uma vez recebi em Passos de Ferreira. E se comprarmos o que o Oliveira das Meias vai pagar, ou seja, eu diria que é pelo menos 5 vezes o que Passos de Ferreira me deu para o filme anterior. Portanto, estamos a comprar uma terra que aqui eu não tenho ligação, porque o Passos de Ferreira vive aqui. E em Oliveira dos Meios não há ligação nenhuma. Eles simplesmente disseram, queremos aqui um filme. Quando viram o projeto, nós damos dinheiro para este filme. E é o que eu digo, eles vão dar 5 vezes o valor que Passos de Ferreira ia dar para o filme anterior e que recusou dar para este filme. Portanto, apesar de tudo, Oliveira das Meias tem um orçamento um pouco maior do que Passos de Ferreira, mas há um certo tipo de investimento que foi feito, porque a verdade é que é difícil medir quantas pessoas vieram a Passos de Ferreira por causa do Pecado Fatal, não é? Nós nunca saberemos. Eu sei que há pessoas que vão às terras onde eu filmei. Eu sei que foram. Por exemplo, eu sei que só a cena de Castelo Branco já levou pessoas a Castelo Branco. Eu vou dizer, eu conheço pessoas russas, claro, não vieram de propósito da Rússia a Castelo Branco, mas eu tenho e-mails em que vieram a Lisboa e decidiram ir a Castelo Branco ver todos os lugares onde foi filmada a cena de Castelo Branco, todos os museus e assim. E isso dá para perceber que, no fundo, a localização de um filme numa terra, se tivermos em conta que o Pecado Fatal já tem 4 mil milhões de visualizações, que já foi visto em 42 países, provavelmente há pessoas que, estando aqui no Porto, assim, olha, vamos ali a Passos de Ferreira ver as cenas onde se passava o filme. O problema é que nós não conseguimos saber. Se calhar, se conseguíssemos saber, a Câmara dirá assim, não, se calhar compensa só pelas pessoas que vêm aqui de vez em quando, mas como não se consegue quantificar, é mais difícil de haver essa percepção das vantagens económicas de ter aqui um filme. Ok, Luís, muito obrigado por este momento a falar Obrigado, sobre cinema e sobre o seu percurso. Obrigado também por acompanharem. Para a semana estamos de volta com mais um convidado.